Boa noite. Veja quais notícias são destaque na edição de hoje do Jornal da Guará. Partidos dão início a convenções partidárias para homologar candidatos ao governo nas eleições de outubro. OAB e Procon realizam fiscalização no Aeroporto Internacional de São Luís. Cobrança extra está na mira da defesa do consumidor. Tribunal de Justiça mantém sentença a um dos condenados pelo assassinato de Gerô. Veja também, assaltos caem em transportes coletivos na região metropolitana de São Luís. No céu, o espetáculo da lua de sangue e o rufar dos tambores nas ruas do centro histórico da capital maranhense. Agora, no Jornal da Guará. Com tantos partidos políticos no país, muitos deles não têm nomes, peso político e dinheiro para manter uma campanha eleitoral. O sistema político também impede que os chamados nanicos tenham tempo suficiente para expor suas ideias de governo no rádio e na televisão. Esses fatores influenciam diretamente nas coligações eleitorais, que são feitas em torno de um nome. E este período de convenções, que está em pleno vigor pela legislação eleitoral, define quem vai para a disputa efetiva em outubro. O final de semana promete ser intenso no campo político. Na verdade, já começou a esquentar na quinta-feira que passou e só deve dar uma breve abrandada no dia 6. Nesse período, os partidos políticos estão realizando suas convenções partidárias, uma expressão já comum, mas que nem todos conhecem o sentido. Você sabe o que é uma convenção partidária? Não. Há aqueles que sabem explicar o que é. Assim, até onde eu sei, eu acho que é quando tem aquela reunião onde são apresentados os candidatos, né? As convenções partidárias são consequências da existência dos partidos. Todo cidadão, de acordo com o artigo 87 da Lei Eleitoral, tem o direito de ser candidato a qualquer cargo, desde que esteja afiliado a um partido político. No entanto, esses partidos políticos possuem inúmeros filiados. E aí é necessário fazer uma escolha entre aqueles que realmente podem representar bem o partido dentro de um pleito. É nesse momento que acontece a convenção partidária. As convenções acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto do ano eleitoral. Nelas, os partidos definem seus candidatos às eleições majoritárias e proporcionais. No caso deste ano, são apontados os postulantes aos cargos de governador, senador, deputados federais e estaduais, além do presidente da República. Olha, a convenção partidária é o ato formal do partido político de escolher os seus candidatos, de levá-los à disputa. Os candidatos são escolhidos, tanto é um ato tão formal que a Justiça Eleitoral estipula uma data para que elas aconteçam, entre 20 de julho e 5 de agosto. Neste período, os partidos escolhem seus candidatos, definem suas políticas de alianças e entram na disputa. É um ato, depois disso, os partidos políticos iniciam o processo de registro dos candidatos a partir da escolha em convenção, para que inicie a campanha a partir do dia 16 de agosto. Nós vamos agora com o repórter Hugo Reis, que nos traz informações sobre a corrida ao Palácio dos Leões. Hugo, muito boa noite para você. Neste final de semana, 2 dos favoritos, de acordo com as pesquisas, fazem suas convenções, não é isso? Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. A corrida ao Palácio dos Leões já está a todo vapor, como você disse. Os favoritos homologam suas candidaturas nas convenções. Amanhã, o PCdoB e mais 14 partidos mais alinhados à esquerda, como o PDT e o PT, e ainda outros de direita, como Democratas, vão lançar a candidatura de Flávio Dino, que vai concorrer à reeleição aqui aos Leões. A chapa também deve compor com o Everton Rocha e Elisiane Gama, candidatos ao Senado Federal. A convenção está marcada para as 8h30 da manhã no Multicenter Sebrae, no Coafuma. Já no domingo, Pascoal, será a vez da convenção do MDB, que deve oficializar Rosiana Sarney como candidata ao governo do Maranhão. E ainda Sarney Filho e Edson Lobão como os candidatos ao Senado. Além do MDB, a expectativa é de que o PV, PSD, o PMB e o PRP devam participar outros partidos que vão anunciar apoio à ex-governadora.
Entre os partidos que ainda conversam com o MDB e seu grupo está o PSC, que é cotado para indicar o vice na chapa de Rosiana. O encontro do MDB vai acontecer a partir das 10 da manhã no Espaço Renascença. Ontem, o PSTU realizou sua convenção e homologou o candidato ao governo e ao Senado. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado deu largada para as eleições de 2018. A convenção aconteceu no auditório do prédio do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão. Contou com a presença da militância do PSTU. A liderança do partido acredita que cada vez mais é preciso se mobilizar para mudar a forma de se fazer política. A gente não vem de ilusão, a gente vem fazer um convite para a população em geral, classes trabalhadoras e principalmente as camadas que a gente chama dos de baixo, para que eles se percebam como sujeitos que vão alterar essa situação. O PSTU, com o seu posicionamento de esquerda, sempre destacou o debate do modo de como se faz a política e também para que servem certos cargos e funções. O Senado Federal, segundo Saulo Arcangeli, é uma das bandeiras que vão ser levantadas nesta campanha. O Senado tem cumprido um papel de não defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Durante a campanha eles virão dizendo que vão defender, né, a população mais pobre, os trabalhadores, e no último período eles só fizeram atacar, né? Então a eleição é um espaço para a gente fazer esse diálogo, mostrar que esse parlamento não vai resolver a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, a necessidade da nossa organização, né, da rebelião em nosso estado, em nosso país, para mudar essa situação, esse caos social. Nestas eleições de 2018, o partido, mais uma vez, vai contar com pouco tempo de propaganda na televisão e no rádio. Mas agora, com o espaço das redes sociais, o PSTU elaborou tática para levar a mensagem ao povo por meio eletrônico, utilizando as redes sociais. Vamos usar todos os espaços possíveis para que a gente possa levar a nossa proposta ao conjunto da classe trabalhadora aqui no Maranhão. E nós já providenciamos, estamos com um grupo, né, formado dentro do próprio partido que vai trabalhar dentro dessa questão. Moradores interditaram a BR-222 entre os municípios de Santa Inês e Santa Luzia do Tide. Os manifestantes exigem a construção de quebra-molas no local. Aconteceu um acidente e, após esse acidente, um motociclista que ficou ferido, os moradores fecharam a via fazendo a manifestação. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, os quebra-molas só podem ser construídos após a realização de um estudo de tráfego. O caso está sendo investigado pelo DENIT. Vamos agora a outras notícias em destaque nesta sexta-feira. Um princípio de incêndio assustou funcionários de um estabelecimento comercial no bairro do Coatraque. Os vizinhos do comércio também se assustaram. O corpo de bombeiros chegou ao local e impediu que as chamas se alastrassem. Ninguém ficou ferido. Com o final do período de férias, a polícia vai intensificar a fiscalização em ônibus para evitar assaltos. No primeiro semestre deste ano, o número de ocorrências diminuiu 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Os locais de maior incidência são a Avenida Beira-Mar, a BR-135 e as avenidas dos Franceses e Daniel de Latouche. Moradores do residencial Carlos Augusto, em Passo do Lumiar, estão reclamando da infraestrutura das ruas do bairro. Por conta da precariedade, muitos serviços não estão sendo oferecidos. Os próprios moradores cuidam da manutenção de alguns espaços e também da iluminação, pavimentação das ruas e do lazer. Procurada, a Prefeitura de Passo do Lumiar não se posicionou sobre os problemas mostrados no residencial. Vamos agora com os números da economia nesta sexta-feira. A Bolsa de Valores teve alta de 0,58%, fechando o dia com movimentação de 79.866 pontos. O dólar caiu 0,77%, cotado a R$ 3,71. Baixa também do euro, de 0,72% e cotação de R$ 4,33. Uma ação foi realizada no aeroporto de São Luís com a Ordem dos Advogados do Brasil e o PROCON do Maranhão para averiguar os serviços oferecidos pelas companhias aéreas. A ação aconteceu em todo o país. Estiveram presentes na ação a OAB Maranhão e o PROCON. O objetivo foi averiguar a cobrança de alguns serviços oferecidos pelas companhias aéreas. O cumprimento principalmente
no sentido de que tem alguns abusos sendo cometidos. Nós temos que o principal objetivo da resolução era de reduzir o preço das passagens, isso não ocorreu. Pelo contrário, os preços das bagagens é que aumentaram muito. Desde que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, lançou uma nova resolução a respeito das bagagens dos passageiros, o preço cobrado por elas só aumenta. Os consumidores reclamam, mas já tiveram que se adequar para não gastar mais. Eu acho errado. Porque a passagem não é barata e pagar pelo excesso, eu acho errado isso aí. Um absurdo, né? Você ter que pagar o dobro se você não pode mais trazer quase nada para sua viagem. Se as bagagens já estão caras, imagine reservar um assento no avião. E não precisa ser especial, é assento comum mesmo. Algo que antes você definia antecipadamente e de graça. É importante falar que o consumidor ele tem os seus direitos, ele deve reivindicar, deve procurar o PROCON. Nós temos um aplicativo funcionando e ele pode fazer reclamação a qualquer dia e hora do dia, qualquer dia e lugar. E nós temos aqui no aeroporto, o PROCON tem uma unidade funcionando 24 horas. Então, assim, é justamente para atender esses casos dos consumidores aqui que tem problema com despacho de bagagem, com bagagem extraviada, com voo cancelado. A gente tem aqui advogados trabalhando aqui 24 horas para defender o consumidor no que tange a questão da aviação aérea. A seguir, nós voltamos com mais informações do Jornal da Guará para você.